Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa live do nosso grupo de leituras. Se chama Livro, Leitura e Afeto. Vamos dar início a esse grupo de leituras com um livro da Philippa Perry, que o título é O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido, e ela deixa uma observação: seus filhos ficarão gratos por você ler. Esse livro, ele será um artifício que nos ajudará a perceber como a nossa própria criação afeta a relação com nossos filhos, aceitar que cometer erros é quase que para todos os seres humanos, né? Dar fim a ciclos e padrões de comportamentos, lidar com os nossos sentimentos e os sentimentos dos nossos filhos e entender que certos comportamentos comunicam alguma coisa. Então, é um livro que nos proporcionará esse olhar mais aberto à nossa própria história e como isso repercute na vida da futura geração. Vamos começar, são 6 capítulos, tá? Vamos ler desde o início, desde o prefácio. E vamos seguir. O prefácio. Este não é um simples livro sobre criação dos filhos. Não vou entrar em detalhes sobre como ensinar a criança a usar vaso sanitário ou desmamar. Trata-se de um livro sobre como criamos laços com os nossos filhos, o que atrapalha a criação de uma relação de maior proximidade e o que pode contribuir para isso. É sobre como fomos criados e como isso afeta a nossa postura como pais. Os erros que vamos cometer, principalmente aqueles que nunca queremos cometer. E o que fazer a respeito. Não haverá muitas dicas ou truques sobre como criar os filhos neste livro, que às vezes pode deixar você triste, com raiva ou até contribuir para que exerça o seu melhor papel. Escrevi o livro que queria ter por perto quando fui mãe de primeira viagem e que gostaria muito que os meus pais tivessem lido. Esse foi o prefácio, agora daremos início à introdução. Recentemente assisti uma apresentação do comediante Michael M.C. Inter, em que ele disse que existem 4 coisas que precisamos fazer com os nossos filhos: vestir, alimentar, dar banho, colocar na cama. Ele falou que antes de ter filhos, tinha uma fantasia de que ser pai seria correr pelos gramados dos parques e fazer piqueniques, mas a realidade era que todo dia se transformava em uma batalha constante só para conseguir que as crianças fizessem essas 4 coisas básicas. Foram muitas as gargalhadas da plateia, enquanto ele descrevia como Foram muitas gargalhadas da plateia enquanto ele descrevia como convencia os filhos a lavar o cabelo, vestir um casaco, sair de casa ou comer uma verdura. Eram risadas de pais, talvez como nós, que passaram por isso também. O trabalho dos pais pode ser dureza. Pode ser cansativo, deprimente e frustrante, desgastante, embora ao mesmo tempo seja a experiência mais divertida, feliz, amorosa e estupenda que você vai ter na vida. Quando você se sente sobrecarregado de informações detalhadas sobre sonecas, doenças da infância, birras de crianças pequenas e adolescentes, ou quando sai de um dia cansativo em sua atividade profissional e chega em casa para o seu trabalho real, que inclui tirar restos de banana dos cantos das cadeirinhas de bebê. Ou mais uma carta da diretoria convocando você para uma reunião na escola. Pode ser difícil colocar a criação dos filhos em perspectiva. Este livro tem o objetivo de apresentar este quadro mais amplo, ajudar você a dar um passo para trás,
a fim de ver o que importa e o que não importa, o que pode ser feito para ajudar os seus filhos a se tornarem as pessoas que eles têm o potencial para ser. A base da criação dos filhos é a relação que você cria com eles. Se as pessoas fossem plantas, a relação seria o solo. A relação sustenta, nutre, permite o crescimento ou inibe. Sem uma relação em que se possa apoiar, a criança tem sua segurança comprometida. O ideal é que a relação seja uma fonte de forças para os seus filhos e um dia para os filhos deles também. Como psicoterapeuta, passei pela experiência de escuta e diálogo com pessoas que enfrentam dificuldades com diferentes aspectos da criação dos filhos. Por meio do meu trabalho, tive a oportunidade de investigar como os relacionamentos se tornam disfuncionais e o que faz voltar a funcionar bem. O objetivo deste livro é compartilhar com você o que é relevante quando o assunto é a criação dos filhos. Isso vai incluir como trabalhar com sentimentos, os seus e os dele, como entrar em sintonia com seus filhos para que você possa entendê-los melhor e como criar um laço verdadeiro com eles, em vez de se prender a padrões exaustivos de conflitos ou retratação. Use uma perspectiva de longo prazo sobre a criação dos filhos, em vez de uma abordagem de dicas e truques. Meu interesse é a forma como nos relacionamos com os nossos filhos, em vez de como os manipulamos. Neste livro, incentivo você a olhar para a sua própria experiência de infância, para que possa passar adiante as coisas boas que recebeu em sua criação e abandonar os aspectos menos benéficos. Vou analisar como podemos tornar todas as nossas relações melhores e mais positivas para nossos filhos crescerem. Vou explicar como nossas atitudes na gestação podem exercer uma influência sobre o nosso futuro laço com os nossos filhos e como agir com filhos bebês, crianças, adolescentes ou adultos para poder criar uma relação que seja uma fonte de força para eles e de satisfação para você. E ao longo do caminho, enfrentar muito menos batalhas para vestir, dar comida, dar banho e colocar para dormir. Este livro é feito para os pais que não apenas amam seus filhos, mas querem gostar deles também. Essa fala que ela finaliza na introdução do livro é bem impactante, né, gente? Bem-vindos a quem chegou, não se preocupe porque o vídeo vai ficar salvo. Amar, às vezes, é uma missão que pais e mães possuem quando decidem ou não ter filhos. Mas gostar é diferente de amar. Amar os filhos é você nutrir, respeitar, prestar os seus serviços, mantê-los. Mas gostar é gostar da companhia, admirar. As pessoas podem amar os seus filhos e não gostarem de estar com eles. Então, caiu aqui. Quando a autora fala sobre isso, né, sobre os pais, sobre os pais não apenas amarem os filhos, mas gostarem deles, isso ficou bem marcante. Isso cabe muita reflexão sobre como nós estamos nos relacionando com os nossos filhos. Você só ama ou você gosta também? Agora a gente vai partir para o primeiro capítulo, que é dividido em alguns módulos. E aí o primeiro capítulo é somente para os pais, o nosso legado como pais. O clichê é verdade. As crianças não fazem o que falamos, fazem o que fazemos. Antes mesmo de pensar sobre o comportamento de nossos filhos, é útil e fundamental até analisar seus primeiros modelos de comportamento. E um deles é você. Isso daí não tem o que a gente comentar, porque é simples, curto e objetivo. As atitudes do nosso comportamento valem mais do que as palavras, então não adianta a gente querer impor o respeito se não fazemos o mesmo, se não respeitamos a criança, se não respeitamos outras pessoas. Então a nossa palavra é colocada em xeque. Essa sessão é apenas sobre você,
porque você vai exercer uma grande influência sobre os seus filhos. Aqui vou dar exemplos de como o passado pode afetar o presente quando se trata de uma relação com seus filhos. Vou falar sobre como os filhos podem, muitas vezes, despertar velhos sentimentos em nós, que então cometemos erros para descontar nossa relação com eles. Também vou analisar a importância de examinar o crítico que existe dentro de nós, para não transmitirmos seus efeitos prejudiciais para a próxima geração. Existe um livro que é Maternidade, Encontro com a Própria Sombra. É um livro de Laura Gutman. É um livro muito bom a respeito disso, desse despertar de emoções que acontece na relação de pais e filhos e, nesse caso, de mães. O primeiro tópico do primeiro capítulo é: o passado volta para nos assombrar e, entre aspas, assombrar nossos filhos. Filhos precisam de afeto e aceitação, precisam de contato físico, da presença física dos pais, do amor com limites, de compreensão, de brincadeiras com pessoas de todas as idades, de experiências relaxantes e de muita atenção e tempo dos pais. É tão simples assim, então o livro pode parar por aqui. Só que não, porque existem coisas que atrapalham. A vida pode atrapalhar. As circunstâncias, a creche, o dinheiro, a escola, o trabalho, a falta de tempo e estar sempre ocupado. E não só isso, como você bem sabe. No entanto, o que pode atrapalhar mais do que tudo é o que nos foi passado quando éramos bebês e crianças. Se não analisarmos a forma como fomos criados e o legado deixado para nós, isso pode voltar a nos assombrar. Você pode se pegar dizendo algo como: abri a boca e saíram palavras da minha mãe. Claro, se foram palavras que fizeram você se sentir uma criança querida, amada e segura, tudo bem. Mas, muitas vezes, foram palavras que produziram um efeito contrário. Esse exemplo que ela deu, que a autora deu, de abrir a boca e saíram palavras da minha mãe, isso acontece muito, talvez não dessa forma tão descrita. Mas os relatos, e às vezes até uma análise pessoal mesmo, a gente para pensar e percebe que muito das nossas ações correspondem à forma que fomos criados. O que pode atrapalhar são as coisas, como nossa falta de confiança, nosso pessimismo, nossa defesa, que bloqueiam nossos sentimentos e nosso medo de ser dominados por nossos sentimentos. Ou no que diz respeito especificamente aos nossos filhos, pode ser que nos irrita nele nossas expectativas ou nossos medos em relação ao seu futuro. Somos apenas um elo de uma corrente que se estende desde milênios atrás, até sabe-se lá quando. Uma boa notícia é que você pode aprender a reformular o seu elo, e isso vai melhorar a vida dos seus filhos e dos filhos dele. E pode começar a ser feito agora. Você não precisa repetir tudo o que foi feito em sua criação para se livrar das coisas que não foram benéficas. Se você tem ou está para ter filhos, pode relembrar sua própria infância, examinar o que lhe aconteceu, como se sentia em relação a isso na época, como se sente agora, e depois de uma boa análise, guardar apenas aquilo do que precisa. O livro inteiro convoca o leitor a refletir sobre a sua própria história. E é importante que isso seja feito de uma forma ativa. Então, uma dica que eu dou a vocês é, enquanto vocês leem o livro, vocês possam ter ao lado uma caderneta, um caderno, uma folha de papel, uma caneta, para que vocês possam pensar sobre isso, porque a autora passa algumas atividades de reflexão. Voltando, agora estamos na página 19. Se durante a sua infância você quase sempre desfrutava de um tratamento respeitoso como indivíduo único e valioso, recebia amor incondicional, uma boa dose de atenção positiva e mantinha relações estimulantes com os seus familiares, então encontrará um guia para desenvolver relações positivas e funcionais.
Isso, por sua vez, mostra que você é capaz de contribuir positivamente para sua família e sua comunidade. Se esse for o caso, é improvável que o exercício de examinar sua infância seja muito doloroso. A gente sabe que existem casos e casos. Existem pessoas que têm um exemplo de família, que sempre tiveram acolhimento, pais respeitosos. Só que isso é a exceção, não é a regra, tá? Se você não teve a infância assim, esse é o caso da maioria das pessoas. Analisá-la pode trazer um certo incômodo emocional. Acho necessário nos tornarmos mais conscientes desse incômodo para que possamos encontrar formas de impedir que isso seja passado adiante. Grande parte do que herdamos fica fora da nossa consciência. Isso às vezes torna o processo, a convivência difícil. E é difícil também saber se estamos reagindo ao que agora compreendemos ou ao comportamento dos nossos filhos ou a nossa reação estão mais enraizadas no passado. Acredito que a história a seguir vai ajudar a ilustrar o que quero dizer. Ela me foi contada, no caso contada da autora, por Tai, uma mãe afetuosa e psicoterapeuta experiente que dá aulas para os outros psicoterapeutas. Menciono esses dois papéis que ela exerce na vida para deixar claro que até pessoas mais autoconscientes e bem-intencionadas podem cometer um lapso temporal e se pegar reagindo ao passado, em vez de reagir ao que está acontecendo no presente. A história começa quando a filha de Tai, Emily, que tinha quase 7 anos, gritou para a mãe que estava presa em um trepa-trepa e precisava de ajuda para sair. Prestem atenção nessa história. Tai disse: "Falei para que descesse." E quando ela disse que não conseguia, de repente eu fiquei furiosa. Achei que ela estava sendo ridícula. Era perfeitamente capaz de descer sozinha. E gritei: "Desce agora!" Ela acabou descendo. Depois de um tempo, tentou segurar a minha mão. Mas eu ainda estava com raiva e disse não. Então ela começou a chorar. Depois que chegamos em casa e tomamos chá juntas, ela se acalmou e deixei a história toda de lado, pensando comigo mesma. Nossa, as crianças podem ser um saco às vezes. Uma semana depois estávamos no zoológico e lá havia outro trepa-trepa. Ao olhar para o brinquedo, senti uma pontada de culpa. Ficou óbvio que isso também fez Emily se lembrar da semana anterior, porque ela ergueu os olhos para mim, quase com medo. Perguntei se ela queria brincar. Dessa vez, em vez de ficar sentada olhando o celular, fiquei perto do brinquedo e a observei. Enquanto ela achava que tinha ficado presa e estendia os braços para pedir ajuda, dessa vez tentei incentivá-la e fiquei falando: "Coloca o pé ali, o outro lá, segura aquilo, você vai conseguir sozinha." E ela conseguiu. Depois que ela desceu, ela me perguntou: "Por que você não me ajudou da outra vez?" Pensei e respondi: "Quando eu era pequena, a vovó me tratava feito uma princesa e vivia me carregando de um lado para o outro. Me falava para tomar cuidado. Isso me fazia me sentir incapaz de fazer qualquer coisa sozinha. E acabei sem autoconfiança. Não quero que isso aconteça com você. E é por isso que não quis ajudar quando pediu para ser tirada do brinquedo na semana passada. Isso me lembrou de quando eu tinha sua idade, quando não podia descer por conta própria. Fui dominada pela raiva e acabei descontando em você. E isso não foi justo." Emily ergueu os olhos para mim e disse: "Ah, pensei que você não estava nem aí." "Não," eu disse. "Não, eu me importo. Me importo sim." Naquela hora, eu não entendi que estava brava com a vovó e não com você. Me desculpa. Essa reflexão nessa história que a autora traz deixa bem claro como o nosso lado infantil, por mais que tenham se passado os anos, continua presente durante toda a nossa vida, enquanto vivermos. E enquanto adultos,
e pais ou responsáveis, nós temos que estar ligados sobre esses sentimentos que são despertados enquanto a gente convive com as crianças. Porque muito do nosso lado infantil vai vir à tona nessa convivência. Assim como o Tai, é fácil tirar conclusões automáticas ou precipitadas sobre nossas reações emocionais, sem considerar que podem ter mais a ver com coisas da nossa própria história que estão sendo revividas do que com o que está acontecendo no momento. Então, esse exemplo, novamente, da Tai, a mãe da Emily, a reação da filha de ter pedido ajuda por estar presa no brinquedo fez com que ela se lembrasse de como ela era incapaz, impossibilitada de agir por conta própria. Por isso, deu aquela reviravolta dela entender que a menina estava tendo uma atitude ridícula, que ela conseguiria sim dar conta sozinha, só pela raiva dela não ter tido a mesma oportunidade de ter vivido uma situação como essa, de explorar. Quando você sente raiva ou qualquer outra emoção difícil, incluindo ressentimento, frustração, inveja, repulsa, pânico, irritação, pavor e medo, em resposta a algo que seu filho fez ou pediu, pode ser bom pensar nisso como um alerta. Não um alerta de que a criança não um alerta de que a criança necessariamente esteja fazendo algo errado, mas sim de que seus próprios gatilhos emocionais estão sendo disparados. Em geral, o padrão funciona da seguinte forma, prestem atenção. Quando você reage com raiva ou algum outro sentimento exaltado a alguma demanda da criança, é porque é essa forma como você aprendeu a se defender, de sentir o que sentia na cidade. O comportamento dos seus filhos ameaça despertar suas próprias sensações inconscientes de desamparo, desejo, solidão, ciúme, carência do passado. Assim, sem perceber, você escolhe a opção mais fácil, em vez de mostrar empatia pelo que a criança está sentindo. Entra em um curto-circuito de raiva, frustração e pânico. Às vezes, os sentimentos desencadeados pelo passado datam de mais de uma geração. Esse outro exemplo que ela vai dar também é bem interessante. Minha mãe costumava achar irritante os gritos de crianças brincando. Notei que eu também entrava em um certo estado de alerta quando a minha filha e seus amigos estavam fazendo barulho, embora eles estivessem se divertindo de uma forma bem controlada. Quis entender melhor, então perguntei à minha mãe o que acontecia se ela fizesse barulho enquanto brincava quando era criança. Ela me contou que seu pai, meu avô, o avô da altura, tinha mais de 50 anos quando teve filhos e sofria de dores de cabeça terríveis. E todas as crianças tinham que andar na ponta dos pés em casa ou levavam bronca. Talvez você tenha medo de admitir que algumas vezes sua irritação com seu filho acaba sendo inevitável, imaginando que isso vai intensificar aquele sentimento de raiva ou torná-lo ainda mais real de alguma forma. Na realidade, porém, nomear os nossos sentimentos inconvenientes para nós mesmos é encontrar uma narrativa alternativa para eles, uma em que não responsabilizamos as crianças. Significa que não vamos julgá-las por terem de alguma forma desencadeado essas emoções. Se você conseguir fazer isso, será menos provável que desconte esse sentimento em seus filhos. Você nem sempre vai conseguir relembrar uma história que explique o que está sentindo, mas isso não significa que não exista uma, e ter isso em mente pode ajudar. Um problema pode ser que, na infância, as pessoas que nos amavam nem sempre demonstravam apenas apreço por nós. Elas também podiam nos achar irritantes, difíceis, decepcionantes, desimportantes, incômodos, estabanados ou bobos em algum momento. Quando o comportamento dos seus filhos despertar essas lembranças, gatilhos, e esse gatilho dispara, você acaba gritando ou expressando qualquer que seja o seu comportamento negativo habitual. Não há dúvida de que pode ser difícil para nós virarmos pais. Da noite para o dia, os filhos se tornam a prioridade que
que exige mais de nós, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ter um filho pode fazer você finalmente se dar conta do trabalho que seus pais tiveram, talvez até valorizar mais, se identificar mais ou sentir mais compaixão por eles. Mas é preciso identificar com seus filhos também. O tempo passado, contemplado como você pode ter se sentido quando era bebê ou criança, por volta da idade dos seus filhos, vai te ajudar a desenvolver empatia por eles. Isso vai ajudar a entender e sentir o que eles sentem quando se comportam de uma forma que lhe desagrada. Ela vai dar outro exemplo. O livro é repleto de exemplos reais, né, de pais e filhos. Eu tive um paciente, Oscar, que havia adotado um menininho de 1 ano e meio. Toda vez que o filho derrubava comida no chão ou deixava comida no prato, Oscar sentia uma raiva subir dentro de si. Perguntei o que teria acontecido com ele quando criança, se ele derrubasse ou não terminasse sua comida. Ele se lembrou de seu avô batendo em seu dedo com um cabo de faca e colocando em seguida para fora da cozinha. Depois que ele voltou a entrar em contato com a maneira como ele se sentia quando era tratado assim na infância, passou a ter compaixão por si mesmo quando bebê, e que por sua vez ajudou a encontrar paciência para lidar com seu filho. É fácil presumir que nossos sentimentos são relacionados a situações que se representam diante de nós, e não simplesmente uma reação ao que aconteceu no passado. Como exemplo, imagine seu filho de 4 anos ganhou um monte de presentes de aniversário e você chama-o de mimado, com um tom de voz bem áspero, porque ele não quis compartilhar os seus brinquedos novos. Isso acontece muito. Tenho certeza que vocês já viram ou já se depararam com alguém que perde a linha quando o filho está brincando e não divide o brinquedo. E aí esse exemplo que a autora traz no livro é muito interessante. E ela continua: o que está acontecendo aqui? Obviamente, não é culpa da criança ter ganhado muitas coisas. Pode ser que de forma inconsciente você esteja supondo que ela não mereça tanta coisa. E a sua irritação com isso escapa em um tom ríspido, ou por esperar que alguém de 4 anos demonstre mais maturidade, o que não faz sentido. Afinal de contas, uma criança de 4 anos, o que a gente pode esperar de crianças nessa idade? Existe esse julgamento, né, do terreno, do mundo do adulto, de esperar que as crianças compreendam as relações, os afetos, como os adultos compreendem. Às vezes nem nós mesmos compreendemos e esperamos que os nossos filhos façam isso, pela incapacidade de nos lembrarmos e refletirmos sobre como foi com a gente quando tínhamos essa idade. Então, assim, a autora traz vários exemplos, várias reflexões a respeito disso. Quando você se sentir muito irritado com alguma situação na maternidade, na paternidade, enfim, com contato com a criança, tente lembrar como era que as pessoas te tratavam quando você tinha essa idade. Se você não suporta uma criança chorando, como era para você chorar na infância? Você recebia acolhimento ou você recebia julgamento? Você era deixado de lado, chorando até se acabar, ou você receberia o amparo dos seus pais ou cuidadores? Se você parar e olhar para trás e investigar sua irritação a respeito, o que pode descobrir é que sua própria criança interior de 4 anos ficou com inveja ou se tornou competitiva. Talvez aos 4 anos você tenha ouvido que deveria compartilhar algo que não queria dividir, ou simplesmente não ganhou tantas coisas. E para não se sentir triste por seu eu de 4 anos, descontou tudo na criança que estava ali à sua frente. Isso me faz lembrar das mensagens de ódio e todas as atenções negativas das pessoas públicas que recebem seus perfis anônimos na rede social.
Lendo nas entrelinhas, o que aquilo parece estar dizendo acima de tudo é: não é justo que você seja famosa e eu não. É o típico ódio gratuito que acontece nas redes sociais, onde pessoas influentes recebem questionamentos, bullying, julgamentos, sem nenhuma motivação. Não é raro sentirmos inveja de nossos filhos. Caso se sinta assim, você precisa admitir e controlar esse sentimento. Não assumir um comportamento negativo por causa disso. Os nossos filhos não merecem essa negatividade da parte dos pais. Ao longo deste livro, incluo exercícios que podem ajudar você a ter uma compreensão mais profunda do que eu estou dizendo. Se considerá-los desnecessários ou forem muito pesados para você, você pode pular. E talvez voltar quando se sentir mais à vontade. Peguem papel e caneta e vamos ao primeiro exercício. De onde vem esse sentimento? Esse é um exercício de identificação do que você está sentindo. Da próxima vez que você sentir raiva de um filho ou de qualquer outra criança, né? Porque existem pessoas que não têm filhos, mas não têm uma relação muito boa com crianças. Exemplo, pessoas que não conseguem conviver com crianças, que não gostam de crianças. São pessoas que têm uma carga emocional da infância muito forte. E aí, na próxima vez que você sentir raiva de um filho ou criança, ou qualquer reação muito exaltada, em vez de reagir sem pensar, pare e se pergunte: esse sentimento está inteiramente relacionado a essa situação e à criança no momento presente? Ou estou me impedindo de ver a situação do ponto de vista dela? Uma boa maneira de se impedir de reagir é dizer: preciso de um tempo para pensar no que está acontecendo e usar esse período para se acalmar. Mesmo se a criança precisar de alguma orientação, não há por que fazer isso com raiva. Se você der essa orientação assim, ela vai escutar apenas a sua raiva e não o que você está tentando dizer. Você pode fazer o seguinte: você pode fazer a seguinte variação deste exercício, mesmo se não tiver filhos. Apenas note a frequência com que você experimenta esses sentimentos de nervosismo, presunção, indignação, pavor, vergonha, desprezo, distanciamento, ansiedades, enfim, ou qualquer outro tipo de sentimento negativo que venha a ser despertado por você. Procure esses padrões e as suas reações e lembre-se de quando você se sentiu assim pela primeira vez. É muito importante a gente tentar lembrar-se do primeiro momento em que a gente sentiu medo. Quando foi a primeira vez que você sentiu vergonha? Quando foi a primeira vez que você se sentiu inadequado? A maioria dessas memórias são infantis. E isso carrega um peso muito grande no decorrer da nossa vida. Porque a fase da infância, por mais curta que ela seja, porque é um período muito pequeno, a maior parte da nossa vida nós vivemos, né, como adultos, mas ela carrega um fardo muito grande se tivermos tido experiências traumáticas, se não tivermos tido acolhimento, validação. Então é necessário a gente tentar nos lembrar. Às vezes essas memórias não vêm com facilidade, mas à medida em que você vai se estimulando, tenta relembrar, entre em contato com essas emoções, essas memórias tendem a voltar com mais facilidade. E aí você pensa, né? Quando você começou a reagir dessa forma, quando você começou a sentir esse sentimento, isso pode te ajudar a entender em que grau essa reação se tornou um hábito. Em outras palavras, a reação deve ser um hábito seu, a situação ou a situação presente. É o passado ou é o presente? São coisas que a gente precisa ter claro em nossa mente. Se as emoções que estamos lidando nesse momento é da criança, é sobre a criança ou é sobre o nosso eu que foi ferido, é sobre a incapacidade que os nossos pais ou cuidadores tiveram em gerir as nossas emoções enquanto criança. A gente vai ficar por aqui.
e para que possa ser feita essa análise, esse exercício. Mas se você se interessou pela leitura, quer ler o livro em casa, não quer só esperar a live de leitura, vocês podem entrar em contato comigo no direct, que a gente continua esses pensamentos, essas leituras e essas reflexões a respeito disso. Eu não vou me estender muito em análise do livro, porque muitos conteúdos aqui, se eu falar, eu vou dar... como é que se chama? Eu vou dar spoiler, porque o livro ele é muito explicativo. Então eu não quero perder, né, esse feeling e adiantar assuntos que vamos trabalhar, né, que serão trabalhados ao longo da nossa leitura. O próximo tópico que nós leremos juntos é ruptura e reparação. Está na página 25. Nós estamos no primeiro capítulo. O primeiro tópico que lemos foi nosso legado como pais. O passado volta para nos assombrar e assombrar nossos filhos. Se a gente puder resumir, esse primeiro tópico é que não existe uma receita para sermos bons pais ou o contrário disso. A vida ninguém nasce com um manual de instruções. A gente também aprende com erros. E nós precisamos estar conscientes de que falharemos. De algum modo, nós falharemos. Eu vou falhar, você vai falhar. A Philippa Perry falhou. As pacientes dela também falharam. Os pacientes também. Mas o que muda, o que vira o jogo, não é o fato de falharmos ou não, mas de querer corrigir. E isso você saberá mais no próximo tópico, que é ruptura e reparação. Esse tópico é perfeito. E eu espero vocês na próxima semana para darmos continuidade. Esses encontros serão sempre aos sábados. E estarei informando vocês a respeito do horário. Hoje, infelizmente, houve essa questão, né, da demanda dos meninos. Acabei tendo que encerrar a live umas 4 vezes, mas agora nós conseguimos. Então, leia o livro, vai anotando tuas questões, tuas perguntas, caso tenha, e nos manteremos em contato. É isso, pessoal. Espero que esteja fazendo sentido para vocês e que, além de fazer sentido, te faça sentir a vida de uma outra forma. Um cheiro e bom final de semana. Até a próxima.